Olá pessoal, bem-vindo à nossa segunda videoaula sobre planejamento apícola e agora a gente vai abordar sobre os temas de troca de rainha e alimentação de enxames. Na videoaula anterior nós tratamos do tema sobre retirada de melgueira e fornecimento de água, que são temas importantes para o bom desenvolvimento da apicultura. A outra coisa que é bastante importante, a gente está trabalhando a questão principalmente aqui, é um dos períodos mais complicados para a apicultura, que é o período seco, eu vou estar a questão da alimentação. Alimentação. Quando é que eu devo fazer alimentação? Aí, na alimentação é uma coisa interessante. Não tem o ideal que a gente, se vinha na cabeça vai pensar, no período seco. Não, não é no período seco. Quem vai dizer é como é que eu faço, quando é que eu faço essa alimentação, é o meu manejo lá nas colmeias. É a minha visita o meu manejo, a minha prática lá com meus apiários. Para fornecer alimentação, o ideal é o quê? É visitar colmeia por colmeia e ver a disponibilidade que tem de alimento. E aí eu vou me ater. Eu chego numa colmeia, ela não tem mais disponibilidade de alimento proteico, que é o pólen. Ou para algumas pessoas, para a questão mais rural, para o entendimento, o samburá, como o povo chama. Não tem mais essa disponibilização. Então, na colmeia seguinte, eu já não vou mais ter o estoque de mel da colmeia, nas laterais. Então, cada colmeia, cada enxame, cada colmeia vai dizer de fato o que eu estou precisando. Não dá de estipular uma data X. O que é que eu preciso fazer? 15 dias a partir de que eu tiro a última safra, que eu tiro a última produção, eu passo a estar fazendo manejo de 15 em 15 dias nas minas colmeias. Qual é o manejo? É ir visitar, às vezes abrir, se eu perceber que a movimentação está estranha, abrir, analisar como é que está a colmeia para poder saber qual é o problema. Se de fato pode ser até falta de alimentação, ou pode até não ser, pode ser qualquer outra coisa. Pode ser um inseto à noite, perturbando a formiga, ou o cupim também. Então pode ser qualquer coisa que venha a ter nessas colmeias. E a alimentação é lembrar. A alimentação não adianta acabou a safra, passou 15 dias, eu der na cabeça que eu vou lá alimentar. Não funciona assim. Deu 15 dias, vai analisando como é que está a movimentação, como é que está o estoque de alimento dessa colmeia, que a partir daí é que eu vou ver de fato qual é a necessidade do meu enxame. Vai ter enxame, dependendo da região, que no meio do período seco ele vai estar com estoque de mel e de pólen alto. Então eu não vou precisar fornecer alimento para esse enxame. E vai ter enxame que vai estar com estoque baixo, aí esse eu vou precisar fornecer. E aí eu posso fornecer de dois jeitos. Eu posso fornecer tanto de forma coletiva como de forma individual. Cá pra gente a forma coletiva é a forma mais prática, que eu chego, boto em penduro lá próximo do apiário, ou dependendo do que eu vá ofertar, seja ele proteico, seja ele energético, eu empenduro lá próximo do apiário, as abelhas vão e pegam. Qual é o problema desse manejo? O problema dele exatamente é a questão de eu estar disponibilizando alimento para todo mundo. Eu não estou disponibilizando só para minhas abelhas, eu estou disponibilizando para as abelhas que estão no entorno. O individual ele é mais específico. Eu vou fornecer alimento para a abelha que está de fato necessitando, desde que eu tenha feito o manejo. Então, qual é o problema do individual? É que ele vai demandar um manejo maior. Vou precisar sempre estar atento com a retirada e estar com esse fornecimento para as abelhas. E aí pode ser proteico ou pode ser energético. O que é o proteico? O alimento que tem mais a parte da proteína, que aí pode ser as pastas, pode ser na forma de pasta, pode ser na forma de bife, pode ser na forma de pó também, material feito pó, ou também pode ser os energéticos líquidos, que aí vai ser o xarope, vai ser os chás, vai ser mais essa parte mais líquida para a alimentação das abelhas, para estimular pelo menos manter as abelhas no período seco. E aí quando eu devo fazer, aí eu tenho que me lembrar, depende
do estoque. Dos enxames. Então eu preciso. A apicultura não tem como não ter manejo. Esse manejo precisa ser feito para eu poder controlar isso aqui. Como vai fazer? Aí a forma do fazer é bem interessante. Aí tem N formas de fazer alimentação e de fornecimento também, que eu já falei. Seja ele individual, coletivo, seja pastoso, seja líquido, quem vai dizer é isso daqui, ó. Esse daqui é o X da questão da alimentação. Eu preciso estar conferindo como é que está o estoque para poder eu conseguir estar fornecendo e estar sendo eficiente. É por isso que isso aqui é importante. É por isso que o planejamento aprícola é importante. Que eu preciso estar analisando de fato como é que está a situação do meu enxame. Como fazer aí vai ter várias maneiras. Desde a questão de eu me preocupar, então, está precisando de alimentação, o que, é que eu vou fazer? Se estiver precisando de alimentação líquida, ou a questão, o estoque de mel está pouco, então eu vou precisar fazer um energético líquido. Como é que eu faço? Aí eu vou ter que utilizar de duas formas. Ou eu vou ter ele de forma natural. O que seria natural? O xarope à base de mel. 1 litro de mel, 1 litro de água, misturou para fornecer. Seria o alimento de manutenção para esses enxames. A outra forma, como o mel é um produto de alto valor agregado, e que geralmente a quantidade de mel que fica nas famílias é muito pouca, muitas vezes não fica nem para o consumo do dia a dia, então eu vou fazer uma alternativa. Eu posso estar utilizando um xarope à base de açúcar, na mesma proporção, 1 kg de açúcar para 1 litro de água. Aí vai depender da necessidade de cada enxame, se vai ser 1 litro a cada 15 dias, ou 1 litro por semana, ou meio litro por semana, vai depender do que a sua análise aqui demonstrou lá no apiário. Então as formas de fazer tem várias, mas quem vai direcionar é isso daqui, ó, essa visita que vai fazer antes de fornecer a alimentação. Não tem como fornecer a alimentação antes de verificar como é que está cada enxame. As formas tem de várias, como fazer tem vários tipos: individual, ou coletivo, que aí vai dizer muito do que vocês escolherem, se vai ser o mais simples, que é o mais fácil, que vai... Vocês podem, nesse daqui, pode estar trazendo até mais concorrente para próximo dos enxames, ou se vai ser o individual, que ele vai estar mais específico lá dentro da colmeia, fornecendo de fato para quem está necessitando. Então vamos... quem está necessitando é uma abelha mais fraca, então o individual resolve isso. E aí pode ser tanto a questão de energético, ou proteico. Quem vai dizer aí é a necessidade que vocês vão analisar aqui nessa fase. Uma outra coisa bastante interessante, que não é comum aqui da região, que se deve fazer, que aí a gente vai pegar um dos manejos que são feitos dentro da safra ou no final da safra, é a questão da substituição de rainha. Substituição de rainha. Então, a substituição de rainha, ela deve ser feita anual aqui na região. Porém, geralmente as rainhas aqui dos nossos enxames, salvaguarde alguma família que faz, que eu particularmente eu desconheço quem faz essa substituição anual de rainha, ou até de 2 em 2 anos, eu ainda desconheço um pouco quem faz, mas ela deve ser feita na nossa região. Qual é o período certo de fazer a substituição de rainha? Tem 2 períodos. E aí cada qual tem... Um dos períodos é mais interessante e o outro tem uma desvantagem, mas pode ser feito. Qual é o período? Um é no início do período chuvoso. Qual é a desvantagem de fazer a substituição de rainha no início do período chuvoso? Quando? É porque no início do período chuvoso, aqui para a região, os enxames estão fracos. Quando os enxames estão fracos, os apicultores sabem, tem essa informação que o que acontece? A rainha, os apicultores sabem que o que acontece? Os enxames, eles diminuem
E acontece uma coisa interessante. O número de zangão, ele vai quase para zero, fica bem limitado, porque só tem zangão, só tem macho no enxame quando tem de fato estoque de alimento. Quando não tem, as rainhas, as abelhas cortam as asas ou então tiram do enxame. Vão tirar porque o zangão acaba sendo uma boca a mais que não acaba não produzindo. Ele tem uma função a mais de reproduzir. Então a abundância de zangão não vai estar no início do período chuvoso do início da produção, ele vai estar mais para o final. O que pode acontecer aí nessa questão? É não ter, substituindo, é não ter zangão para estar fazendo a parte da postura da rainha. Essa é uma das desvantagens, mas pode ser feito também no início da produção. Qual é o período mais ideal para a nossa região? Outra coisa que pode acontecer nessa substituição de rainha no período de... quando não se está no período... quando se está no início do período de produção. Pode acontecer de não dar certo essa substituição de rainha, que aí vai ter N tipos, vai ser por... você vai trocar logo uma rainha, se você produzir rainha, você pode fazer pelo método de orfanação, tem vários tipos que se pode fazer. Se não der certo, o que acontece? Então a rainha leva em média aí 15 dias para nascer, para ser produzida. Então no início se não der certo, eu vou ter um atraso na produção significativo. Então é as duas desvantagens que tem. Uma é essa, que eu posso ter atraso na produção por o método que eu utilizei, o que eu resolvi utilizar não dá certo. E a outra é a questão de não ter zangão, muito zangão nesse período. Qual é o mais ideal aqui para a nossa região? Se faz no final do período de produção. Então é um dos períodos bastante interessante para fazer. Por quê? É um período que vai estar uma grande quantidade de zangão no enxame. E também o apicultor ele não vai ter preocupação com, se não dá certo aquela substituição, aquele método que ele utilizou, se não dá certo ele não vai ter não vai ter perda na produção de mel, porque já acabou o período de produção, os enxames ainda estão meio fortes, então não vai trazer nenhum custo ou nenhum tempo a mais para poder o enxame se desenvolver melhor, no caso contrário da primeira opção que eu falei para vocês. Então quando é que se faz? Ou no início do período da produção, início da produção, que aí a escolha vai ser de cada um. Os dois métodos vão dar certo, só que esse daqui pode atrasar mais. Esse pode atrasar um pouco mais a questão da produção. Mas os dois vão dar certo. Ou no final, que esse daqui não ia ter perda nenhuma para o apicultor. E aí pode me dizer, sim, mas como é que eu sei que é o início da produção? Como é que eu sei que é o final da produção? Isso vai muito de encontro da questão do período de flores, da questão da florada. Choveu com 15, 20 dias, a catinha começa a se restabelecer, e aí com mais 10 ou 12 dias as plantas começam a florar, as florações principais. Aí nesse período já é para ter alguma flor, de alguma planta que com a primeira chuva já flora, mas a questão da florada mesmo em si, ela vai começar aí com 20, 30 dias já do período chuvoso. E aí isso seria o início de produção, isso seria esse daqui, seria essa fase aqui. E o final da produção é quando todas as plantas que vocês que têm conhecimento, que a partir que pode até ser feito o calendário apícola, o calendário de florada apícola, que aí eu vou saber quando é que determinada planta floresce na minha região. Você vai analisar, a última planta que tem na região aqui já parou a florada, então aqui é o final da produção. Que vai dar mais ou menos lá, em média, aí, lá em maio, início de maio, aí, mais ou menos, final de abril, início de maio. Então, seria aqui mais ou menos isso daqui, início de maio. E aqui depende muito aqui na região. Vai ter anos que pode ser no meio pode ser no meio de outubro, pode ser no meio de novembro, no início de novembro. Então, essa data aqui, ela acaba sendo uma dúvida que a gente não consegue controlar. Essa daqui ela é mais geral, por mais que seja um ano ruim, mas até o final de maio é para ter alguma produção, é para ter alguma colheita, os enxames vão estar meio que forte. Então essa é uma das atividades. E aí como é que pode ser feito isso daqui? Aí vai ser feito esse planejamento e vai analisar como é que deve ser feito, como vai ser feito.
vai ser por um método mais simples, que a gente chama de orfanação. Qual é o método de orfanação? Esse é o mais simples. Chegou lá no apiário, procurou a rainha e matou. Retirou a rainha, matou a rainha. Então esse é o método de orfanação. As operárias vão compreender, é bom conferir se tem larvas de até 3 dias na colmeia, que as operárias vão compreender que a rainha não está na caixa, não está, que estão órfãos. Então orfanação é o termo usado para dizer que a colmeia está órfã. Elas vão ver que ela não se encontra na caixa, e a partir daí elas vão começar a alimentar as crias de até 3 dias com geleia real. Que aí, a partir dessa alimentação com geleia real, que vai surgir novas rainhas. E aí elas vão fazer vão alimentar várias larvas com geleia real para produzir várias rainhas. A primeira que nasce, sai matando as outras para poder ser, ou se nascer ao mesmo tempo, elas vão brigar para ver quem é que fica com o enxame, quem é que vai ficar de rainha do enxame, que só tem uma em cada enxame. Então, esse é o método mais simples, que para quem não faz, seria particularmente eu indico eles. Porque se não faz nenhuma orfanação, seria algo interessante. E aí vai ter vários outros modos. Tem pessoas avançadas que produzem rainha. Eles produzem rainhas por outros métodos, né, de produção de rainha. Mas para quem está iniciando, já que a gente está com um público ainda que está iniciando na apicultura, esse seria o método mais fácil de fazer por orfanação. Chegou, fumaçou, conferiu se tem cria de até 3 dias, pega a rainha e sacrifica. E aí o enxame vai ficar sem rainha e o próprio enxame, as próprias operárias vão alimentar e vão produzir uma nova rainha. Esse seria um manejo. Esse manejo aqui, ele tem que estar dentro do planejamento de cada apicultor e de cada apicultora da agora para frente. Por que isso? Mas por que fazer a substituição de rainha? A rainha, bem a grosso modo, é como se fosse uma galinha poedeira na família do agricultor, para compreender. Então uma galinha, quando ela começa a botar, ela consegue botar uma quantidade de ovos maior num determinado tempo. Num mês, uma galinha mais nova, ela consegue colocar mais ovos. Quanto mais tempo ela vai ficando, mais vai diminuindo o espaço de tempo de produção. Então ela vai reduzindo. Ela começa subindo aí na questão da produção. Quando ela chega, a galinha, especificamente, quando chega a partir do 3º ano, ela começa a regredir. Começa a diminuir, começa a colocar ovos pequenos. A rainha ela faz algo que é bem parecido. Ela começa, às vezes se machuca, ou acontece alguma coisa no enxame, ela começa a produzir uma quantidade de ovo X, aí em média de até 3.000 ovos por dia, uma boa rainha numa fase de produção. E aí, aqui na região tem rainhas que chegam até 5 anos, 4, 5 anos. Então é uma rainha que está extremamente velha. O que acontece? O ideal é sacrificar essas rainhas todo ano. Todo ano faz essa produção de rainha no final do período chuvoso, que não vai ter nenhuma questão de perda. Uma rainha nova, o que acontece? Esse paralelo que a gente fez com a galinha. Quanto mais nova, mais fácil ela vai produzir, mais vai se desenvolver. Então a gente vai ter sempre uma rainha nova produzindo. E também acaba melhorando no enxame, porque a partir do momento também eu posso estar introduzindo rainha que eu orfanei que eu fiz a orfanação de uma caixa e lá apareceu até produziu mais rainha. Então eu posso estar pegando essa rainha, fazendo um método de estar introduzindo lá na caixa, para poder colocar uma rainha que eu tenho escolhido também. Eu acabo contribuindo com o melhoramento genético das minhas abelhas. Para você que está nos acompanhando, não perca a 3ª parte da nossa videoaula sobre planejamento apícola. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.